Se você não se tratar como um atleta em qualquer área da sua vida, nada vai dar certo. Quando eu vi essa afirmação, eu achei que era um papo meio merda, meio de coach, mas ela faz sentido. E eu queria te passar como eu interpretei isso nessa teoria na minha vida. Isso vai valer, deveria ser se comportar como atleta no boxe, mas pode ser nos negócios, na criação de conteúdo ou em qualquer coisa que você queira ser bom de verdade. Eu separei aqui 3 histórias do mundo do boxe que fazem a gente pensar nessa ideia de a gente se tratar como atleta. 3 histórias que vão fazer com que você grude esse conceito na sua cabeça. Toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você estiver meio pra baixo e você quiser levantar, eu tenho certeza que você vai lembrar desses 3 boxeadores que eu vou comentar aqui pra vocês, tá? E você vai conseguir transformar isso pra qualquer área da sua vida. Antes de eu te contar a história de um cara que tinha tudo e perdeu, mesmo um cara que tinha títulos mundiais, tinha dinheiro pra caramba, fama, o cara perdeu tudo porque ele ignorou uma coisa. E quando a gente entende o que ele ignorou, nos faz voltar a pensar da nossa vida de um jeito diferente. Vamos começar essa história então. O nome desse primeiro personagem, pra gente falar dos 3 pontos, das 3 histórias, é a história do Tyson Fury. Eu já contei quem que é o Tyson Fury aqui, caso você não conheça muito de boxe, caiu nesse vídeo de paraquedas. Prazer, eu sou o Johnny Vicari, crio conteúdo de boxe aqui no Esquiva Falando, e eu documento, tem um canal inteiramente, puramente de boxe. E eu já fiz alguns vídeos documentários sobre o Tyson Fury, que é um boxeador dos pesos pesados, e ele tem uma história muito peculiar, porque lá em 2015, o Fury fez uma coisa que era muito impossível, né? Ele foi até a Alemanha enfrentar um boxeador chamado Vladimir Klitschko, que é um dos maiores boxeadores daquele momento, e ele venceu o cara por uma decisão unânime. O Klitschko era campeão dos pesos pesados mais de 10 anos. Um cara que ninguém achava que o Tyson Fury ia ganhar dele. E o Fury ganhou de maneira limpa, convincente, e naquele momento, em 2015, ele era o maior peso pesado daquele momento. Tinha todos os cinturões, tinha o mundo inteiro nas mãos. Só que aí é que essa história começa a tomar rumos dramáticos. Depois daquela vitória, o Fury nunca mais voltou aos rings, não voltou por 2 anos, né? Ele tá lutando recentemente, mas ele parou por 2 anos de lutar. Abriu mão dos títulos lá em outubro de 2016, e não é porque ele lesionou, não foi por contrato, politicagem, não foi nada físico, foi a mente dele. O Fury caiu numa depressão horrível, profunda. E ele mesmo falou, cara, que tinha perdido a vontade de viver. Ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar, abuso de álcool, abuso de cocaína. E o peso do cara, mano, que tava com 100 e poucos quilos, chegou a pesar 200 quilos. O campeão dos pesos pesados, a categoria mais disputada do boxe, virou um cara que não conseguia sair da cama. E ele fez uma entrevista que ele falou que ele tava à beira de tirar a própria vida. E ele não conseguia perceber, ninguém conseguia ver o que tava na mente dele. Muito obscuro. Pensa, reflete isso comigo. O cara que bateu o maior campeão daquele momento, não conseguia lutar contra a própria cabeça. E aqui que entra a primeira lição desse vídeo. Antes de eu concluir essa história, de falar essa lição, eu comentei que esse canal é puramente de boxe, tá? Eu falo um pouquinho aqui de um desenvolvimento aqui, que nem eu tô falando com vocês, porque eu me preocupo muito com a nossa comunidade. Eu não quero que você apenas veja boxe, treine mais, eu quero que você seja uma pessoa boa na sua comunidade, boa para pessoas perto de você, e que você também desenvolva o seu lado mental. Fazer vídeos como esse que eu tô fazendo aqui, mais abertos, mais amplos, é para atrair mais pessoas. E se é sua primeira vez aqui comigo, e por acaso você se interessar em melhorar a sua vida, eu sugiro o boxe como essa alavanca para melhorar a sua vida. É um esporte que não é tão lesivo quanto as pessoas acham, você consegue praticar sem se machucar, é muito divertido e você com certeza vai ter mais confiança depois que você começa. Fez muito bem pro meu corpo e fez muito bem pra minha mente. Então, se você tá procurando começar boxe, procura uma academia perto de você, ou se você não tiver uma academia perto, eu tenho um treinamento completo em vídeo para você aprender boxe em casa. Tenho certeza que você vai gostar. E se for comprar algum equipamento, eventualmente, compre na Máximo Boxing, melhor empresa com equipamentos, melhores preços, e se você utilizar o cupom FALA, você ainda garante um desconto exclusivo. Se você preferir comprar no Mercado Livre, tudo tá na descrição. Agora vamos para primeiro ponto, né? Pelo primeiro pilar, Tyson Fury, a primeira lição, que é o jogo mental. Aqui que a história começa a virar. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo é essa. Tudo começa na mente. A força, a técnica, o talento, tudo começa na mente. O Tyson Fury tinha tudo isso. Tinha talento, tinha técnica, tinha tamanho, tinha tudo que um campeão precisa, mas a mente dele sabotou ele e desmoronou a vida dele. Nada disso importou quando a mente dele fracassou. Isso não vale pro boxe, tá? Vale pra qualquer coisa. Se você é criador de conteúdo, tua cabeça tá um caos, tu não vai ter boas ideias. Se você é um empreendedor e sua mente tá sobrecarregada, você não vai tomar boas decisões. Se você é estudante, tá deprimido, você não vai render nada, não vai passar na prova que você quer. O atleta de elite, ele sabe muito bem disso, né? O Fury contou que o que salvou dele não foi só o treinador, não foi a dieta nova, não foi... Foi, cara, o momento que ele decidiu que ele precisava tratar a mente dele assim que
ele tratava o corpo. E ele começou a fazer terapia, começou a meditar, começou a cuidar dentro pra fora. E é engraçado, né? A gente fala sobre treinamento físico o tempo todo nesse canal, fala de dieta dos boxeadores, fala sobre condicionamento físico, mas ninguém fala sobre a recuperação mental, sobre parar, respirar, sobre ficar em silêncio às vezes. Os maiores atletas do mundo, hoje em dia, em 2026, coisa que não aconteceu no passado, gastam milhões de dólares reais em recuperação. Desde a recuperação física até a recuperação mental. O Cristiano Ronaldo no futebol, né? O cara investe fortunas em recuperação. Isso é porque um cara é um esporte muito longevo, né? 40 anos de idade. Muitos desses pendurariam as luvas, né? Aos 30 anos de idade, mas é um cara que investe muito. No boxe é a mesma coisa. O Floyd Mayweather, o cara tratava o corpo dele como um templo. Recuperação, sono, alimentação, tudo controlado. Ele é um boxeador que focou muito mais na defesa. Então não tomou tanto soco na cabeça, não ficou ruim da cabeça, nunca foi nocauteado. E aí a gente se pergunta, né? Como que você tá tratando sua mente hoje? Não tô falando pra você fazer terapia, né? Necessariamente. Pode ser terapia, meditação, você ficar em silêncio, você achar a sua forma de terapia, você ter uma rede de apoios, de amigos, de família. Tudo isso você pode encontrar dentro de uma academia de boxe. E isso é muito importante. Não finge que as coisas estão tudo bem e empurra pra baixo do tapete. Busca ajuda. Nem que for com o seu treinador, com um amigo na academia ou com um familiar. O segundo pilar agora, dos 3 que eu vou passar aqui pra vocês, esse aqui é um dos mais difíceis, tá? Mas com um dos resultados mais absurdos que você possa ter. Eu confesso, eu não acreditei nesse pilar por muito tempo, mas eu tô mudando de opinião. Forte, assim. Tô mudando muito de opinião porque eu tô começando a ver resultado, que é a visualização. E pra isso eu vou trazer a história do Mike Tyson. O Mike Tyson, você conhece. O boxeador mais famoso da história junto com o Muhammad Ali. Você provavelmente sabe um pouquinho dos treinos físicos do Mike Tyson, do que acontecia dentro das academias, do Picaboo, que eu já contei aqui nesse canal. Mas você sabe o que acontece dentro da cabeça do Mike Tyson? O Mike Tyson, pra quem não conhece, ele chorava antes de todas as lutas que ele fazia. O psicológico dele era uma das armas mais difíceis de controlar. E o treinador dele, o Cus D'Amato, ele era obcecado na preparação mental. Ele não ensinou o Tyson só a lutar boxe. Ele ensinou o Tyson a pensar, a visualizar, a estudar, a ver uma luta antes dela acontecer. O treinador do Tyson, ele tinha uma filosofia que ele repetia pro Tyson o tempo todo, que é: disciplina é fazer o que você odeia fazer, mas fazer como se você amasse. Essa parte da disciplina é a visualização. O Tyson, toda noite, ele ensaiava a dominância dele mentalmente. Ele se via nocauteando o adversário antes mesmo de entrar no ringue. Ele repetia aquilo na cabeça dele até virar realidade. Ele fechava o olho, imaginava a cena dele nocauteando o adversário dele. Pra quem não conhece um pouco da história do Tyson, já fiz alguns documentários do Tyson aqui no canal. Aos 20 anos de idade, ele se tornou campeão mundial dos pesos pesados mais jovem da história. A visualização não é uma exclusividade do mundo do boxe, tá? Se você pegar no futebol, o Wayne Rooney, pô, quem lembra dele no Manchester United, gostava muito. O jogador, cara, ele comentou uma vez que antes deles entrar nos jogos, ele fechava o olho e ele se imaginava lá durante o caminho que ele tava no ônibus, ele marcando gols. E ele marcava muitos gols. E eu vou te falar que muita gente acha que isso é meio maluquice, né? Eu também achava. Mas eu comecei a implementar isso recentemente na minha vida. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, vou fazer uma transmissão de boxe, vou lutar, eu começo a me imaginar o resultado que eu quero ter. E começo a imaginar alguém que já conseguiu aquilo. E, cara, é impressionante como a sua postura muda, a sua voz muda, a sua energia muda. E, cara, é bizarro. Vou te dar um exemplo que não é do boxe. Tem um cara que trabalhava com vendas. Porta a porta. O cara queria bater 10 vendas num único dia. Ninguém nunca tinha conseguido esse mesmo feito. Primeiro dia, vai lá, 3 vendas. Segundo dia, 4 vendas. Terceiro dia, 0 vendas. E aí tudo começava de novo, né? Ele começou a visualizar antes de dormir. Ele se via batendo em portas e as pessoas dizendo sim. No dia seguinte, 6 vendas. Depois, ali na sexta-feira, 10 vendas. A diferença não foi sorte. Foi que ele começou a agir, a falar e falar com a pessoa que estava atrás da porta como se ele já tivesse conquistado isso antes. A visualização mudou a atitude dele, mudou o jeito que ele se posicionava. E aí eu te pergunto, você tá visualizando? Você já tentou essa técnica antes? Você já se viu ganhando de um adversário ou você sempre se vê perdendo? Porque a mente, ela vai trabalhar tentando realizar a imagem que você coloca nela. E essa é uma das partes mais importantes. E aí a gente chega no terceiro ponto, de você se tratar como um atleta. Essa é a mais difícil de todas. É a mais esquisita. Soa tipo uma coisa de guru de autoajuda. É uma coisa que é muito difícil de fazer, tá? Porque dá vergonha. Mesmo fazendo sozinho, dá vergonha. É estranho, mas aparentemente funciona. Eu faço? Não faço ainda, mas eu acho que a galera deveria fazer. Auto-fala. Deixa eu te explicar. Lá em 1964, um cara de 22 anos entrou no ringue pra enfrentar o Sonny Liston. Sonny Liston era o campeão dos pesos pesados. Era um monstro. Ninguém dava um toque nele. Era um moleque assim... Quem falou que esse moleque de 22 anos ia ganhar do Sonny Liston? Era absurdo imaginar que o Sonny Liston ia perder uma luta. O nome desse menino de 22 anos era Cassius Clay. Talvez você não conheça o Cassius Clay. Se você é do mundo do boxe, você sabe quem é. O Cassius Clay, antes de entrar naquela luta, ele já falava que ele era o maior, que ele ia ser o maior de todos os tempos, antes mesmo dele ser
ser o maior de todos os tempos. Pensa no que significa isso. Ele não disse que ele era o maior depois de ganhar o título. Ele disse antes de qualquer conquista, antes de qualquer prova. Ele estava programando a mente dele a agir daquela maneira. E ele estava enunciando isso em palavras para milhões de pessoas na TV. É difícil você chegar na frente do espelho e falar que tu é incrível, que tu é invencível, que tu é foda. Porque muitas vezes, eu conheço, muitos de vocês estão assistindo aqui, conheço familiares, eu mesmo faço isso. Muitas vezes a gente não acha que a gente é bom o suficiente. A gente acha que a gente não é bom o suficiente no nosso trabalho, no boxe, e parece que a nossa voz interna sempre vence, né? Bom, Cassius Clay, pra quem não conhece o mundo do boxe, era o primeiro nome, né? Depois ele mudou de nome. O nome dele, que ele mudou de nome depois, era Muhammad Ali, o maior boxeador da história. Muhammad Ali, antes de se tornar o maior da história, ele falava que ele era o maior da história. E ele acreditava verdadeiramente nisso. Ele repetia tanto que ele começou a acreditar que era parte de quem ele era. E isso vale pra você, tá? Não importa o que você faça, você é criador de conteúdo, toda hora tem uma voz interna que fica, pô, meu conteúdo é um lixo, ninguém vai assistir isso, você vai produzir conteúdo ruim. Não é porque você é ruim, é porque você tá sabotando sua mente, antes dela começar. Se tu é um lutador de boxe, você entra no ringue achando que tu vai perder, tu vai perder. Se você é um empreendedor, vai ali fazer uma ligação de vendas para um cliente, e você sente que o cliente não vai comprar, o cliente vai sentir isso de você, e ele não compra. Esse sistema de autofala mental é mais importante quando ele se torna verbal. Porque quando você consegue externalizar e falar que tu é foda em voz alta, o mental começa a acreditar. Deixa eu terminar de contar a história do Tyson Fury. Pra quem não sabe o desfecho dessa história, né, ele ficou 2 anos sem lutar, depois de quase 200 quilos, depois de perder a vontade de viver, né, o Fury decidiu voltar. Emagreceu 70 quilos, voltou a treinar em dezembro de 2018 e ele lutou com um cara, eu vou botar a foto desse cara pra você agora, chama Deontay Wilder. Olha o tamanho desse cara, olha os músculos desse cara. Deontay Wilder é um dos caras que dá mais medo no mundo do boxe. E o Fury decidiu voltar contra ele no cinturão dos pesos pesados. O Fury dominou a luta. No último round, o Wilder aceitou um knockdown absurdo nele. O Fury caiu no último round. Todo mundo achou que era o fim, que era nocaute, que ele não ia se levantar. Ele levantou, terminou a luta e o resultado foi um empate dividido, que todo mundo achou que o Fury venceu. E aqui que tá o detalhe que todo mundo que me impressiona, né? Porque você fala assim, porra, um empate? Porra, o Fury doou toda a bolsa dele, 8 milhões de libras, tudo pra morador de rua. Depois disso, em 2020, ele voltou numa revanche e derrotou o Deontay Wilder no 7º round. Virou campeão mundial dos pesos pesados de novo. O Fury se tornou o terceiro peso pesado na história a conquistar o cinturão linear 2 vezes. Quem fez isso foi o Floyd Patterson e o Muhammad Ali, pra quem quiser saber, né? Olha o símbolo de toda essa história. O cara que caiu no fundo do poço, voltou, entrou na lista dos maiores da história. Não foi por causa de um soco, por causa da força, do talento dele, mas porque ele aprendeu a controlar e tratar propriamente como um atleta de elite. Meditação, visualização, autofala, os 3 pilares, pronto. Essas são algumas ferramentas para você implementar na sua vida. Simples ferramentas. Nenhum segredo que você nunca ouviu na sua vida. A diferença vai estar em quem vai ver esse vídeo, vai aplicar isso na vida dele e vai ter um resultado. E de quem tá ouvindo isso aqui, mexendo no TikTok, nem prestou atenção no vídeo inteiro e vai levar a vida e esse foi só mais um vídeo na sua vista. Se tratar como um atleta, não necessariamente ficar horas na academia, fazer dieta de maluco, mas também sobre se recuperar e manter o mental forte. E aqui que vem meu recado final. Se você não prestou em nada atenção esse vídeo inteiro, não entendeu porra nenhuma, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ninguém precisa ficar em alta performance o tempo todo. Ninguém precisa ficar performando no trabalho, na academia o tempo todo. Tem momentos ruins, tem momentos que a gente para de treinar, tem momentos que a gente não vai bem no trabalho. A gente não precisa ser o alta performance de um atleta. Você acha que atleta de boxe é saudável? Não é, o cara toma soco o tempo todo, muitas vezes se aposenta, tem descolamento de retina, tem lesão cerebral, porque viver em alta performance não quer dizer viver com longevidade. A gente tem que se tratar como atleta quando a gente quer alcançar algo incrível, quando a gente quer dar um gás, mudar a nossa vida, sair de algum lugar que a gente não tá satisfeito hoje. Às vezes você tem um emprego merda, você quer sair. Cara, tu precisa usar essas ferramentas pra você se tratar como atleta por um período. Mas ninguém faz isso por um longo prazo. A gente tem que pensar em longevidade, recuperação, aceitar momentos bons, aceitar momentos ruins. Espero que tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e mudado um pouco o jeito que você observa a sua vida. Se inscreva aqui no canal, olhe os equipamentos de boxe que eu deixei na descrição. Se você quiser começar a treinar boxe comigo em casa, o link também tá na descrição. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.